Entregar o sal direto na mão, gato preto, passar debaixo da escada, espelho quebrado. Superstições que sempre ouvimos. Mas será que o judaísmo concorda com isso? A senhora se considera supersticiosa? Não. Não tem nenhum costume, assim, tipo, não passar embaixo da escada, usar uma figuinha, alguma coisa assim? Passar embaixo de escada eu não passo. Você se considera supersticioso? Não, não tenho, não. Tenho várias superstições. É levantar com o pé direito, é procurar não passar embaixo de escada, gato preto. Desde que eu era criança, não sei se veio da Europa, mas a minha mãe dizia assim, não volta para trás, se você esquecer alguma coisa, não volta. E toda vez que fazia isso, eu ficava mal, né? E hoje em dia eu não sigo nada disso, mas com certeza embaixo da escada, essas coisas todas eu tinha. Tem alguma superstição judaica? Não sei se é judaico, se não é, jamais ando de meia, sem sapato e sem chinelo. Não deixar o sapato virado, minha mãe sempre fala, porque senão morre a mãe. Ou não andar de meia, que é o costume judaico. Olá, eu estou aqui com o Rabino Yaakov Gerenstadt, do Beit Chabad Brooklyn, e ele vai nos tirar as dúvidas a respeito de superstição. Seja bem-vindo, Rabino. Obrigado, Mel. Rabino, a gente sabe que muita gente é supersticiosa. Eu queria saber se realmente existe isso no judaísmo. O que o judaísmo fala a respeito de superstição? Bom, superstição no judaísmo é conhecido também em hebraico como segulot. Muitas segulot que nós temos hoje dentro da nossa religião são provenientes de comunidades ashkenazim, sfaradim antigas na Europa. E muitas delas hoje em dia, dessas segulot, não são atuais. Então, hoje em dia, quando a pessoa, pelo judaísmo, a melhor coisa que ela tem a fazer é não ser supersticiosa. E algumas pessoas usam amuletos como o rai, a figa, o hamsa, né, que é aquela mãozinha. Isso é permitido? O que o judaísmo fala? Bom, existem realmente, de acordo com a Kabbalah prática, o Zohar, o livro sagrado da Kabbalah, traz isso, sobre talismãs, amuletos, pergaminhos com nomes sagrados. Só que hoje em dia eu duvido que existe alguém no mundo que saiba realmente escrever e conhece bem a fundo esse assunto. Então, hoje em dia não é aconselhado o uso de amuletos e talismãs, apesar de que no passado, sim, existia. Isso é uma prática de Kabbalah prática, que não é aconselhado hoje em dia alguma pessoa mexer com isso. Agora a gente vai conferir algumas perguntas do público. O senhor tem alguma superstição, Rabino? Bom, se eu tenho alguma superstição, olha, eu tenho uma superstição muito boa contra mal olhado. A melhor coisa contra mal olhado é você não acreditar em mal olhado. Agora a gente vai conferir mais uma pergunta. O que eu poderia levar mais a sério ou não? O que eu poderia acreditar, né, na parte da superstição? Bom, referente às superstições, às segulot que a gente tem hoje em dia, o que a pessoa deve sim levar a sério são as segulot que a gente tem nas mitzvot. Cada mitzvah ela tem uma segulá específica dela. Por exemplo, a mezuzá ela é boa para a proteção do lar. Pureza familiar é boa para paz no lar, paz do casal. A pessoa quer ficar rico, a Torá fala, você dá 10% de tzedakah, de caridade, isso é bom para a riqueza. E assim por diante. As mitzvot, elas têm muitas segulot, e são as maiores segulot que a gente pode abraçar e realmente levar a sério. O resto, esquece. Rabino, as pessoas perguntam muito esse negócio de andar de meia, assim, que se usa mais em período de luto. Isso se pode andar de meia, não pode? Como é que é? Antigamente as pessoas usavam meias durante o luto, porque uma pessoa enlutada não pode usar um sapato de couro, então se tirava, usava as meias. Mas não está escrito que uma pessoa que não é enlutada não pode andar de meia. Ela pode, não tem problema nenhum. Existem pessoas que têm medo porque viram num período de shivya, de luto, os parentes com meia, mas não tem problema, a pessoa pode andar de meia em casa. Eu, por exemplo, ando bastante de meia em casa também. Tá bom, agora a gente vai para a última pergunta. Eu queria saber qual é a diferença entre as superstições dos Sefaradim, da colônia Sefaradim, e dos Ashkenazim. Ok, Sefaradim, Ashkenazim, todos eles têm costumes, têm segulot, têm vários tipos de superstições que foram absorvidas durante todas as centenas de anos do nosso povo, mas essas superstições que eram vigentes e fortes em determinados lugares na Europa ou em vários países, não querem dizer que elas também são fortes hoje em dia em outro país, com uma outra pessoa. E outra vez, tanto para Sfaradim quanto para Ashkenazim, as melhores segulot são aquelas que nós temos na Torá, elas são eternas, elas funcionam em todos os lugares, sempre. Por exemplo, como já citei, algumas mais, uma pessoa que ela quer ter um bom parto, então o marido dela deve comparecer na sinagoga, segundas e quintas de manhã, no Shabat de manhã também, abrir a arca sagrada. Isso é bom para um bom parto.
Uma pessoa que tem dor de dente, então uma coisa boa para dor de dente é a pessoa falar que Kiddush Levaná, a santificação da lua, a reza da santificação da lua uma vez por mês. Mas somente segulot de acordo com a Torá e não aquelas que foram absorvidas durante todos os séculos pelo nosso povo. Então, para encerrar, assim, alguma outra a respeito do número 13, passar debaixo da escada, isso aí vem de onde? Tem alguma coisa a ver com o judaísmo? Não, passar debaixo da escada é só pessoas que têm medo que o pintor vai cair. 13 também não tem. Essas superstições, ao contrário, é proibido para a gente ir de acordo com elas, não são superstições judaicas. Muito pelo contrário, a Torá fala, Tamim tiye im Hashem Elokecha, você vai ser uma pessoa ingênua com Deus, não vai procurar esse tipo de superstições, é proibido. Pode dar mais alguma segulá para o público? Bom, além desse segulot que nós falamos, então nós temos também, para a riqueza, é bom uma pessoa que fala o Birkat Hamazon, fazer a reza do pão, isso é muito bom para a riqueza. E dizem que para ter muita fé, é bom comer kugel, torta de batata, todo Shabbat também. Você vai todo Shabbat na sinagoga comer kugel de batata, você vai ter bastante fé depois de um ano indo na sinagoga. Obrigada, Rabino, pela sua presença. Obrigado, meu disposição. E você, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande um e-mail para programafontes@yahoo.com.br. Até o próximo programa. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat, dia 25 de novembro, em São Paulo, às 19h17. A história que eu vou contar para vocês se passou numa cidade chamada Liad, há mais ou menos 200 anos atrás, com um pequeno menino chamado Shneur Zalman. Shneur Zalman era muito inteligente, mas também se achava um pouco por causa disso. Era meio exibidinho. Certa noite, Shneur Zalman estava andando perto da casa do rabino dele e decidiu bater na porta. O rabino perguntou: "Quem é?" E o pequeno menino respondeu: "Sou eu, rabino." Crente que o rabino abriria a porta. Mas o rabino não abriu. E mais umas 10 vezes o rabino perguntou: "Quem é?" E o menino respondia: "Sou eu." E para sua infelicidade, o rabino não abria a porta. Depois de mais ou menos 10 minutos, nesse ping-pong, quem é sou eu, o rabino ouviu a resposta que ele queria. O menino falou o nome dele. "Sou Shneur Zalman, rabino. Por favor, abre a porta." Agora o rabino abriu. "Rabino, por que o senhor não abriu a porta?" O rabino queria dar uma lição para o Shneur Zalman. Queria ensinar ele não colocar a palavra eu antes de tudo, como ele costumava fazer na vida. "Olha, Shneur Zalman, eu tenho uma missão para você, uma missão secreta." "Que legal, missão secreta, eu adoro." O rabino disse que no dia seguinte ele teria que comparecer a uma festa de Brit Milá, circuncisão. Só que ele não teria tempo, então ele queria saber se o Shneur Zalman podia ir representar ele. O Shneur Zalman ficou tão contente, afinal de contas, representar o grande rabino de sua cidade. "Eu vou representar o rabino, eu vou ser o representante do rabino." É desnecessário dizer para vocês que o Shneur Zalman nem conseguiu dormir aquela noite. Ficou a noite inteira pensando: "Eu vou ser o representante, eu serei revelado como maioral, eu vou ser..." Quando o relógio tocou, Shneur Zalman não acordou. E adivinhem o que aconteceu? Vocês querem saber? Então acompanhe a história no próximo programa. Um abraço. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br. Não perca a chance de assistir Daniel Ahaviel, o renomado violinista inglês, acompanhado do cantor israelense Ishai Lapidot, em um show emocionante em prol do Teniad.
dia 13 de dezembro, às 20 horas, no auditório Elis Regina, do AMB. Informações e vendas 3811-1313.